Crise global. Como ficam os Gripens, submarinos nucleares e fragatas? Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Mergulhado na necessidade de colocar a nação ao patamar dos equipamentos de última geração no cenário internacional de conflito e salvaguardar seu interesse marítimo, aéreo e territorial de direito, o Brasil processou diversos contratos de produção para a criação de projetos estratégicos de defesa das Forças Armadas brasileiras, de modo a garantir a segurança do país, tanto em tempo de paz quanto em situações de crise, bem como reorganizar definitivamente a indústria de defesa brasileira, que sofreu crises e estagnação em áreas importantes. A partir das diretrizes estabelecidas na Estratégia Nacional de Defesa, o Ministério da Defesa definiu os projetos estratégicos que permitirão ao país desenvolver capacidade para defender com eficiência sua soberania e seus interesses. Porém, a maioria dos projetos brasileiros, seja do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira e da Força Aérea Brasileira, participa em empresas nacionais e estrangeiras privadas altamente reconhecidas no mercado internacional bélico. E diante da nova crise global desencadeada por um elemento invisível ao olho humano, traz grandes preocupações de caráter geral, tanto ao cronograma quanto à capacidade real do cumprimento de contratos. Diante deste cenário, é possível analisar as partes com devida atenção. A linha de produção das principais empresas, ao que parece, mantiveram sua produção de forma mais limitada, ou seja, os cuidados foram redobrados com a higienização de ambiente. Alguns funcionários passaram a trabalhar em home office e algumas unidades fecharam temporariamente, e todas as negociações e eventos físicos internacionais foram suspensos. E muitos se perguntam como ficam os Gripens, as fragatas, os Guaranis, os submarinos e entre outros projetos. Com base nas notícias oficiais das principais empresas e do governo federal brasileiro, foi possível realizar um balanço, porém se trata de um cenário muito volátil que a qualquer momento tomará rumos diferentes. Os projetos estratégicos do Exército, entre eles o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, coordenado pelas empresas brasileiras Saves e Bradar, que pretendem fortalecer a capacidade de ação do Exército na faixa de fronteira do país, uma área de 16.886 quilômetros de extensão, com um conjunto integrado de recursos tecnológicos, tais como sistemas de vigilância e monitoramento para reduzir vulnerabilidades na região fronteiriça. Segundo o apurado, o projeto se mantém e não há qualquer paralisação. Já outro projeto importante do Exército é o Guarani, que busca adequar alta capacidade logística de segurança às tropas militares com uma nova família de blindados sobre rodas, substituindo os atuais Urutu e Cascavel, em uso há mais de 30 anos. Toda a linha de produção é feita 100% no Brasil pela Iveco e 90% dos componentes são nacionais, e não há notícias de interrupção ou suspensão da produção dos blindados brasileiros. Da terra ao mar, a Marinha possui o programa de submarinos ProSub, que conta com a participação da empresa francesa Naval Group, que fornecerá um submarino eficiente da classe Scorpène aliado ao programa nuclear da Marinha, que visa processar plantas nucleoelétricas e tecnologia nacional, que irá gerar energia tanto para a propulsão de meios navais como submarinos nucleares brasileiros, quanto para a alimentação de redes elétricas urbanas e rurais. Porém, a Naval Group paralisou suas principais produções. Isso inclui as estruturas do submarino brasileiro, como divulgado recentemente na Host France, com aproximadamente 5.000 funcionários dispensados do trabalho, e uma colaboração incrível da empresa foi na distribuição gratuita de diversos EPIs a esses funcionários para que os mesmos e seus familiares ficassem mais protegidos. Para fechar o cenário industrial bélico, a Força Aérea Brasileira possui os projetos FX-2, que conta com Gripen NG, que substituirá os lendários Mirage 2000, e o desenvolvimento do maior cargueiro militar da América do Sul, o KC-390 Millennium. Como o Gripen E é produzido pela Saab, que não anunciou nenhuma paralisação em relação às unidades Fabris, ao que parece a linha de produção está mantida até segunda ordem.
Vale lembrar que o primeiro Gripen E dos 36 caças contratados foi entregue à FAB no ano passado e ainda passará por avaliações e, quando aprovado, chegará ao Brasil em 2021. Quanto ao KC-390, a linha de montagem é feita pela brasileira Embraer em Gavião Peixoto e não houve qualquer paralisação da produção de peças e montagem das aeronaves militares. Segundo divulgado pela empresa, todas as medidas contra o agente infeccioso estão sendo tomadas conforme orientação do Ministério da Saúde. Porém, por conta dessa crise somada ao problemático 737 MAX, que trouxe mais prejuízos, a Boeing poderá repensar o acordo de compra da Embraer. Tanto a Boeing quanto a Embraer já estudam segurar seus produtos como forma de conter prejuízos. O vídeo contém informações bem robustas e complexas, porém muito importante para entender todo o cenário real de desenvolvimento dos principais projetos estratégicos de defesa brasileiros. Até o momento, o cronograma aos principais projetos de defesa está mantido, com poucas variantes de atraso, diferente da produção dos submarinos brasileiros, que com toda certeza já está sofrendo adiamento importante de entrega do segundo submarino convencional. Com relação ao projeto da classe de fragatas Tamandaré, segundo o The New York Times, a empresa alemã ThyssenKrupp reduzirá o expediente de suas fábricas automobilísticas e a compra de aços para submarinos serão suspensas, e isso afetará cedo ou tarde o início do projeto brasileiro.